Com a palavra a vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário, pessoal que nos assiste através da rede social e da TV, né? Porque muitos pais também não podem estar aqui no dia de hoje. Eu queria só fazer algumas considerações sobre essa situação e a importância dessa moção. Considerando que a decisão de retirar os 9º anos das escolas municipais e transferi-los para a rede estadual foi tomada sem diálogo prévio com as comunidades escolares e sem consulta às instâncias deliberativas da educação, e que foi confirmado na nossa reunião pública, caracterizando uma violação direta aos princípios de gestão democrática do ensino público, previstos no artigo 206, inciso 6 da Constituição Federal e no artigo 3º, inciso 8º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394 de 96. Considerando que não há parecer técnico ou pedagógico emitido pelo Conselho Municipal de Educação, que foi confirmado na nossa reunião pública, tampouco a manifestação do Conselho Estadual da Educação, dos diretores das escolas afetadas e da própria Secretaria Municipal que justifique a medida de forma transparente. Considerando que não existe convênio oficializado entre o município e o Estado que regulamente a transferência de responsabilidades, a cessão de alunos, transporte e de recursos públicos. Considerando ainda que as escolas municipais não apresentaram parecer pedagógico de adequação curricular, nem solicitaram recadastramento junto ao Conselho, ao CME, para passar a operar como ensino fundamental incompleto agora, né, conforme determina a resolução número 7 de 2010 do CNE e do SEB, considerando também que a rede estadual não adota o mesmo regime pedagógico municipal, não garantindo a progressão continuada e operando com a organização curricular e carga horária distintas, 800 horas anuais, o que pode gerar prejuízos pedagógicos, dissonâncias de conteúdo e fragilidade na equivalência de registros escolares. Considerando que não foi apresentado um plano de transição detalhado, com cronograma de responsabilidades, orientação sobre a compatibilização curricular e mecanismos de acompanhamento aos estudantes, especialmente aqueles com deficiência, dificuldades de aprendizagem e acompanhamento multiprofissional. Considerando que o processo afeta professores, equipes diretivas que foram surpreendidos pela decisão e podem perder turmas e carga horária de forma abrupta, sendo indispensável garantir a possibilidade de escolha, de realocação em escolas próximas e assegurar o tratamento administrativo, equitativo e transparente. Falamos tanto da questão dos servidores públicos no dia de hoje, né? Considerando ainda que parte das salas distintas aos 9º anos será reaproveitada para a educação infantil, etapa que possui normas estruturais e pedagógicas próprias, exigindo vistoria técnica, autorização e adequação às diretrizes curriculares nacionais, bem como a alimentação escolar específica prevista pelo Programa Nacional da Alimentação Escolar. Considerando, por fim, que a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2026, não prevê a despesa com transporte de alunos da rede estadual, nem recursos vinculados a esse tipo de reorganização, configurando a ausência de amparo legal e orçamentário. Por este motivo, por estes motivos aqui elencados, a moção, né, a gente pede, a gente implora a suspensão imediata da execução dessa medida de reorganização dos 9º anos. Ao final, nós estamos falando do quê? A gente exige tanto que as escolas tenham pertencimento, que as comunidades participem das escolas, que alunos, pais e professores estejam dentro das escolas. E quando esses pais nos dizem que não vai ficar legal, que o ensino fundamental não vai mais ser completo, e sim incompleto, a gente simplesmente ignora. Mas aqui eu quero deixar uma lembrança para vocês sobre a eleição de 2024, recém-feita, né, e reeleito o prefeito Adiló. Na campanha eleitoral, diziam que o outro lado
era aventureiro, né? Os outros são aventureiros. Cuidado com os Daniel Guerra e tudo mais. E agora o que a gente vê? Descaso, falta de comunicação e comprometimento, gastos exorbitantes em publicidade e promessas o tempo todo não cumpridas. Esse é o governo Adiló. Muito obrigado.